Daí, gurizada, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aí para fazer mais um vídeo de dicas de goleiros de futsal e eu vou falar um pouco sobre como tu pode se posicionar no escanteio, que é uma jogada muito forte no futsal, principalmente quando é bem ensaiada e pode trazer muito perigo de gol para tu. Antes de começar o vídeo, já se inscreve aí no canal se tu não for inscrito ainda, já segue o Mundo do Futsal lá no Instagram e no Facebook se tu não segue ainda também. São lugares onde eu costumo trazer informações sobre os vídeos novos que vão sair, costumo trazer também alguns vídeos de jogadas, coisas que eu não trago aqui no YouTube. Então já aproveita e segue lá se tu não segue ainda também. Então bora pro vídeo. Então, para começar de forma bem básica mesmo, porque pode ter muita gente que não está ligado no posicionamento do goleiro no futsal, né? Não sabe muito bem como se colocar dentro da quadra, ou talvez já jogou outras modalidades, como futebol de campo, e isso acabou fazendo com que ele tivesse uma visão diferente e chegasse na hora de jogar no futsal e tivesse alguma dificuldade de posicionamento. Então, começando de forma bem simples, o escanteio, forma mais comum que vai acontecer é o jogador cobrar para trás e chegar alguém batendo. Isso daí é a jogada que mais acontece, que se tiver algum espaço vai ser isso que vai acontecer. Então, de forma bem básica, tu vai imaginar, por exemplo, que aqui é o gol, a trave, mais ou menos aqui. Tu vai se posicionar de forma lateral, para que tu possa ficar de frente para a bola e conseguir ter toda a visão da jogada. E tu não vai precisar, por exemplo, se preocupar em sair num cruzamento ou alguma coisa assim, que nem é no futebol, no campo, né? Que tu tem que ficar mais no meio do gol e se preocupar em sair na bola e esse tipo de coisa, se preocupar mais do que ficar de olho na movimentação dos jogadores, por exemplo. Então, tu tem que ficar aqui no primeiro pau, parado, e observando o que vai acontecer. Aí, a partir desse posicionamento inicial, tu vai ver o que tu vai fazer. Se acontecer um chute de forma lateralizada, que nem foi o exemplo dado no início, que é a forma mais comum que acontecem as jogadas, tu simplesmente vai se posicionar de forma que for necessário, né? E na maior parte das vezes tu não vai ter que se jogar muito, porque se tu se movimenta muito nesse tipo de jogada, tu vai acabar fazendo com que hajam espaços onde a bola pode passar quando ocorrer o chute. Então, se tu tá nessa posição, por exemplo, quando o cara cobrar para trás, o máximo que tu vai fazer é virar um pouco assim e esperar a bolada aqui mais ou menos no primeiro pau, claro. Tu vai dar uma movimentada, né? Um pouquinho pro meio, porque se a bola sair cruzada, tu consegue pegar no espacate, tu consegue pegar fazendo a queda. Mas se o chute vier no primeiro pau aqui, tu precisa estar atento, porque é um tipo de lance que acontece bastante. O cara chega aqui, desce além em tu, e tu tá mais ou menos posicionado um pouquinho mais para o meio, a bola pode passar entre tu e a trave. Então, tu tem que estar ligado nisso para conseguir colocar o braço, o ombro, colocar o peito na bola aqui, para conseguir fechar o ângulo e fazer com que a bola não passe. E quando não acontecer essa jogada mais básica, tu tem que estar atento porque pode acontecer alguma jogada ensaiada, que eu não vou ter como descrever aqui no vídeo porque existem infinitas jogadas que podem acontecer, inúmeras mesmo, que todo dia está surgindo, né? O pessoal está criando sempre para tentar fugir da marcação, tentar inovar. Então, o máximo que eu posso dizer, no caso das jogadas ensaiadas, é que tu preste atenção e se posicione na forma que tu fique mais equilibrado no gol, entre aspas, né? Equilibrado, num posicionamento que tu consiga chegar em todos os lugares. E também é muito importante que tu oriente o teu time para que ele fique bem posicionado, formando mais ou menos um Y com os jogadores, para que eles consigam fazer toda a marcação necessária, para que eles não caiam nas jogadas ensaiadas e consigam minimizar as chances de a bola chegar no gol dessa forma que os caras treinaram, né? Digamos que, por exemplo, uma jogada ensaiada que é muito utilizada. O cobrador de escanteio, ele bate para o meio e um cara que chega por frente da marcação, desvia a bola para trás e chega alguém batendo. Isso daí é uma jogada que acontece bastante, principalmente jogadas rápidas, né? Quando o pessoal está um pouco distraído. O cara só toca assim, pum, a bola tá dentro do gol. Então, é muito importante que tu dê dicas para tua marcação, né? Fica de olho, fala pro teu marcador ali, ó, cuida desse cara aqui, pá, pode acontecer isso, não sei o quê. Tem que sempre tentar falar pro teu time, é muito importante essa comunicação, porque muitas vezes não vai depender só de tu tentar defender. E uma das consequências de fazer essa marcação que eu falei, mais ou menos formando um Y com a linha de jogadores, fazendo mais ou menos essa fila de marcação dentro da área, uma das consequências é que isso abre espaço para que aconteça o chute com voleio, que é quando o jogador está no escanteio, ele dá uma cavadinha mais ou menos da marca do tiro livre por ali,
e chega algum jogador adversário arrematando com um voleio na direção do gol. Tem muitas vezes que o cara erra o chute porque é uma bola muito difícil, mas se chega no gol, ela vai com muita força, muita velocidade e realmente é difícil de tu chegar. A dica que eu dou é tu se posicionar no centro do gol e observar o máximo possível a trajetória da bola, porque quando tu tá no escanteio tem toda uma movimentação do pessoal na tua frente e tu pode acabar tanto se distraindo quanto não conseguindo ver a bola. Então é muito importante que tu preste atenção em toda a trajetória dela, desde quando o cara dá a cavadinha até quando o cara vai fazer o chute, porque tu vendo mais ou menos do posicionamento onde ele tá, por exemplo, nunca vai ser exatamente no centro, né? Geralmente vai ser um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, né? Da quadra, porque se ele der a cavadinha um pouco mais para cá, por exemplo, o cara já vai conseguir chegar chutando mais cruzada a bola. Então tu tem que estar ligado para conseguir fazer uma queda, por exemplo. Então nesse tipo de lance, o mais importante é que tu consiga prestar atenção onde que está a bola e ter, claro, a velocidade de reação para chegar nela, porque como eu falei, esse tipo de chute ele é muito forte e vai chegar em tu muito rápido. E quando não acontece nenhuma dessas jogadas, que é o chute da lateral, alguma jogada ensaiada ou o chute depois da cavadinha, é muito provável que a bola seja recuada para o goleiro adversário, né? Principalmente no futsal amador isso acontece, porque as quadras costumam ser mais pequenas, então isso ajuda muito os goleiros a passarem no meio da quadra para chutar, e passando no meio da quadra a distância para o gol já é muito pequena, então essa é uma grande vantagem, é uma jogada muito forte no futsal amador, então tu tem que estar ligado nisso, porque quando a bola chegar no goleiro adversário, todo o teu time vai ficar um pouco perdido, porque essa é uma jogada um pouco atípica. A bola voltar para o goleiro e ele chegar para chutar. Então tu tem que fazer com que todos os jogadores de marcação estejam fazendo o papel deles, né? Seja cada um em um, marcando ou fazendo marcação por zona, seja o que esteja acontecendo. E prestar atenção 100% no goleiro, porque essa pode ser uma jogada decisiva. Se ele chutar no gol e tu conseguir encaixar a bola, tu tem a chance de tu dar um balão e conseguir fazer o gol. É uma jogada muito importante. E tu pode fazer toda a diferença no jogo se tu conseguir fazer o gol. Então pessoal, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tu tiver alguma dica ou alguma coisa que tu queira falar, pode deixar aí nos comentários. Ou pode falar lá no Instagram também, que eu sempre recebo alguns comentários, algum contato de vocês, né, por lá. E se tu tiver alguma dica de alguma coisa que tu quer que melhore aqui no canal, ou algum pedido de vídeo, também pode deixar nos comentários que eu tô sempre acompanhando. Então foi isso aí, tamo junto, valeu!